A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre estamos estudando o tema Adolescentes da Bíblia. Estamos aí aprendendo e nos aprofundando em histórias de jovens e adolescentes que marcaram ali o meio em que viveram e ficaram registrados nas Escrituras Sagradas. E hoje vamos estudar aí a lição de número 10, que tem como título Não Recuamos. Isto mesmo, não recuamos. Hoje vamos estudar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os nomes babilônicos dados a Ananias, Misael e Azarias, 3 jovens que estavam entre os hebreus que foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Conheceremos hoje um pouco mais aí sobre a história dos 3 jovens conhecidos por terem sido os companheiros do profeta Daniel, que estudamos na lição passada. E, sobretudo, pelo episódio em que foram lançados na fornalha de fogo ardente. O texto bíblico da nossa lição se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 30. Se você não tem a lição em mãos e quer acompanhar esse estudo, faça a leitura deste texto sagrado. Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 30. E o destaque da nossa lição se encontra lá no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Pois, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. Aqui é a resposta dos jovens judeus, é um modelo aí de confiança no Senhor e de submissão à vontade de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles reconheceram a soberania e o poder de Deus. A soberania de Deus é seu poder e o domínio sobre toda a criação. Tudo que existe, meus amados, está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Deus é o soberano, o rei, a autoridade suprema sobre tudo o que existe e acontece. Ele criou tudo de acordo com a sua vontade e fez aí planos que não podem ser destruídos. E como Deus é soberano, meus amados, ele estabelece as leis de nosso mundo e garante aí a aplicação da justiça. Ele também, meus amados, tem aí poder para perdoar e interferir no mundo quando e como ele quiser. Este é o significado da soberania de Deus. E os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabiam e confiavam plenamente em Deus. A introdução da nossa lição diz assim: na lição passada aprendemos sobre a vida de Daniel e um pouco da vida de seus amigos durante o tempo em que estiveram juntos no palácio de Nabucodonosor. Os 4 viveram no período de cativeiro na Babilônia e se destacavam dos demais jovens da corte real. Nesta lição, vamos aprender um pouco mais sobre a coragem desses 3 amigos, que mesmo diante de uma grande ameaça, não recuaram. Sadraque, ou Ananias, foi aí um dos príncipes de Judá que foi levado cativo para a Babilônia. O nome Sadraque é babilônico, e apesar aí de muitas tentativas por parte dos estudiosos, nenhum significado realmente satisfatório foi encontrado para esse nome. Já o seu nome hebraico, Ananias, significa Jeová tem sido gracioso ou Jeová foi misericordioso. Mas é importante, meus amados, que esse Ananias não seja confundido com os outros personagens bíblicos que também tinham esse nome, principalmente com o Ananias, filho de Azur, um falso profeta que teve a sua morte predita pelo profeta Jeremias. O outro amigo, Mesaque, ou
Misael, né? Foi o nome babilônico ali dado pelo chefe dos eunucos na Babilônia, ao jovem Misael. O seu nome hebraico, Misael, significa quem é igual a Deus. Já o nome babilônico, Mesaque, também tem aí o seu significado muito discutido entre os estudiosos, de modo que não se sabe aí com exatidão a sua interpretação devido ao fato de não se conhecer nenhum nome babilônico como esse. Mas alguns intérpretes sugerem que Mesaque, em acádio, pode ter sido Mishaaco, que significa ali quem é Aku, né? Aku era o deus sumeriano da lua. Outros também defendem que o nome possa aí significar apenas quem é esse, né? Para que fosse então evitada a ofensa a um hebreu piedoso. Abednego, ou Azarias, né? Outro jovem hebreu ali que foi levado cativo para a Babilônia, também teve ali o seu nome trocado por Abednego, ou Abednego, que significa servo de Nebo. Nebo, meus amados, era o principal deus cultuado na Babilônia. Por esse motivo, muitos acreditam que os escribas judeus trocaram Nebo por Nego, para que o nome não honrasse ali uma divindade pagã. Por outro lado, o seu nome hebraico, né, Azarias, significa Jeová tem ajudado. O ponto 1 da nossa lição, a estátua de ouro e o decreto do rei. No capítulo 3 do livro do profeta Daniel, meus amados, nós encontramos aí a narrativa que dá maior ênfase a Sadraque, Mesaque e Abednego. Na ocasião, né, o rei Nabucodonosor fez uma grande imagem de ouro e ordenou ali que quando a música tocasse, né, todos os povos, nações e homens de todas as línguas deveriam então se prostrar e adorar aquela imagem de ouro, que havia ali sido levantado, né, para homenagear Nabucodonosor. Quem se recusasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Esse tipo de fornalha, ou forno, né, era muito utilizado na Babilônia para a fabricação de tijolos. Porém, não era incomum ver tais fornalhas serem usadas em execuções. Como Sadraque, Mesaque e Abednego não atenderam à ordem do rei, logo foram então denunciados e conduzidos até a presença do furioso Nabucodonosor. Mas antes de aplicar a pena capital, né, que era jogar dentro da fornalha, o rei ainda tentou convencê-los a se prostrarem diante da sua imagem, terminando o seu discurso com a seguinte pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só que astúcia. A resposta dos três homens, dos três amigos, foi uma pura expressão de fidelidade a Deus e confiança em sua vontade. Pois responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos estátuas de ouro que levantastes. O rei Nabucodonosor ficou transtornado, ficou irado, ficou furioso, e ordenou então que acendessem a fornalha 7 vezes mais, muito mais do que era o de costume, né? E que então Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados dentro dela. Sadraque, Mesaque e Abednego, meus amados, foram amarrados com seus mantos, túnicas e chapéus e foram atirados na fornalha de fogo ardente. A fornalha estava tão aquecida
E a intensidade de chamas era tão grande, meus amados, que os homens que foram encarregados de lançá-los na fornalha acabaram morrendo somente por se aproximar dela. Que história, né? No último ponto da nossa lição, nós temos aqui o livramento. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram atados então dentro da fornalha. Então Nabucodonosor se espantou naquele momento, pois no mesmo instante ele começou a ver 4 homens soltos passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, sendo que, segundo ainda o rei Nabucodonosor, o aspecto do 4º homem era semelhante a um filho dos deuses. Essa expressão, filho dos deuses, era comum aí no mundo antigo e poderia então referir-se a seres celestiais. Nesse caso específico, o próprio texto, no versículo 28, esclarece que se tratava de um anjo, Jesus. Muitos estudiosos identificam esse anjo como sendo o anjo do Senhor, E também consideram a possibilidade de ter ocorrido ali o aparecimento de Cristo, o que bem provável aconteceu. Anterior aí mesmo à sua encarnação, Pois muito tempo depois que Jesus viria a se encarnar. Mas diante desse evento sobrenatural, meus amados, o rei Nabucodonosor chamou então Sadraque, Mesaque e Abednego para fora da fornalha. Mesmo estando em uma fornalha tão aquecida, nem mesmo os cabelos ou as roupas dos homens ficaram chamuscados. Então o rei Nabucodonosor reconheceu a grandeza do Deus daqueles homens, e fez um decreto dizendo que qualquer um que blasfemasse contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria despedaçado. A Bíblia, meus amados, encerra a narrativa sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, nos informando que Nabucodonosor os fez prosperar na província da Babilônia. Em Hebreus 11:34, o exemplo de fé desses homens diante da força do fogo é lembrado no capítulo que apresenta a lista conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé. A nossa conclusão diz assim: após esse milagre, o rei prosperou aqueles jovens ainda mais na Babilônia. Eles são exemplos de que é preciso coragem para servir ao Senhor, visto que a qualquer momento podem fugir desafios que os fiéis deverão enfrentar a fim de serem aprovados quanto à sua fé em Deus. Portanto, Deus é poderoso para nos livrar de todo o mal e nos conceder força para não desistirmos mediante as adversidades. A fé demonstrada por esses homens, por esses jovens, por esses 3 amigos, deve ser aí um exemplo para nós, de maneira que podemos aprender aí muitas lições com essa breve história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.